toda a matéria, óbvio que não poderá a decisão do Tribunal de Justiça ir além da decisão do juízo de primeiro grau para prejudicar o paciente. Firme nessas razões, Excelência, o Ministério Público posiciona-se pelo não conhecimento do habeas corpus, porque se trata a discussão sobre a pretensão da defesa sobre essa prova juntada posterior à sentença condenatória de primeiro grau, discussão sobre o mérito que não cabe na via estreita do habeas corpus. É como se manifesta o Ministério Público segundo grau, Excelência. Muito obrigado. Obrigado, doutor Régio Lima. Cumprimento e parabenizo tanto o doutor Régio quanto o doutor Leonardo. O doutor Régio, ele esgotou a questão. Se trata aqui de uma prova que veio aos autos após a prolação da sentença. Isso significa afirmar que essa prova não foi levada em consideração quando da manifestação do primeiro grau. Evidentemente que agora mesmo a defesa, no caso aí, está em decorrência de prazo para apresentação das razões de apelação. Isso nada obsta que possa a defesa se manifestar. O ordenamento jurídico, ele autoriza em casos excepcionais, e o caso aqui me parece que foi, até mesmo a produção de prova no tribunal. O feito devolutivo não significa afirmar que seja terminantemente proibida a produção de prova no segundo grau, ainda que em sede de apelação. Então, eu não vejo como aqui acolher o pleito defensivo, porque não se encontra presente aqui a devida comprovação do prejuízo. Até porque vai ser dada a oportunidade à defesa para a devida manifestação do mérito, assim como o próprio Ministério Público. Então, por essas razões, eu vou aqui ao projeto de ementa, iniciando pelas razões de decidir. Habeas corpus impetrado para reconhecimento de nulidade, relatório técnico de extração de dispositivo móvel, RT número 03/2025, por ter sido juntado após a sentença sob a alegação de ofensa ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal. A sentença condenatória foi proferida em 19 de dezembro de 2024, com a juntada do relatório técnico pugnado aos autos em 14 de janeiro deste ano. Fato que impede a alegação de que teria embasado a condenação. Segundo o disposto no artigo 397 CPC, aplicável por analogia ao processo penal, por força do artigo 3º do Código de Processo Penal, em aspas, é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar os autos documentos novos, quando destinava a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los ao que foram produzidos nos autos, digo eu. Dessa forma, há de ser afirmado que não há objeção à juntada da referida documentação aos autos, posto que se trata de documentação nova, produzida após a prolação da sentença de primeiro grau. Não demonstrado o prejuízo concreto à defesa, alegações genéricas não autorizam reconhecimento de nulidade. A ausência de ilegalidade flagrante que justifique concessão da ordem de ofício. Mais a mais, a ação penal originária encontra-se em grau de recurso, não tendo sido sequer apresentadas até o presente momento as devidas razões do apelo interposto pelo ora paciente. Dessa forma, a matéria poderá ser arguída e revisitada em sede própria, garantindo-se a efetivação do contraditório da ampla defesa. Dispositivo e tese, ordem conhecida e desprovida. É como voto. Participo do julgamento dos desembargadores Benedito Helder e desembargador Sérgio Parente, com o voto do desembargador Benedito Helder. Pois não, senhor presidente. Apesar a bem lançada sustentação oral do doutor Leonardo, eu acompanho Vossa Excelência na integralidade. Obrigado, desembargador Helder, com o voto do desembargador Sérgio Parente. Pois não, presidente, mantenho o voto proferido, acompanhando. Obrigado, desembargador Sérgio. Proclamo o resultado. A turma julgadora, por unanimidade, resolve conhecer e denegar a ordem impetrada nos termos do voto do eminente relator de julgamento encerrado. Doutor Leonardo, seja sempre bem-vindo aqui à segunda Câmara do Tribunal. Obrigado. Doutor Benedito, doutor desembargador relator, só uma questão de ordem aqui, só para esclarecer, sei que já passou, mas é porque Vossa Excelência falou que está com prazo para as razões, e, salvo engano, a apelação está com outro desembargador.
Mas vem para nós. Se preocupe não, que não haverá prejuízo para você. E aí está na terceira Câmara, salvo engano. Isso. Com o doutor Henrique, salvo engano. Henrique, será? E aí, realmente eu não sei se realmente o relator seria o doutor Henrique ou Vossa Excelência do apelação. E aí tem que... Haverá redistribuição, doutor Leonardo. Não haverá vai haver, né? Ok? Ok. Obrigado, Excelência. Um abraço, tudo de bom. Pregou para julgamento item 7. Habeas corpus. Habeas corpus 062-378611-2025, número 42 do roteiro, de relatoria desembargadora Vânia Fontinelli, advogado doutor Matheus de Paula Guimarães, paciente Jean da Silva. Doutor Matheus, está aqui, já vejo. Seja bem-vindo, doutor Matheus. Consulto Vossa Excelência. E o doutor Régio Lima se dispensa a leitura do relatório. Ministério Público, sim, Excelência. Defesa também dispensa, Excelência. Pois então, conceda a palavra ao doutor Matheus de Paula Guimarães, pelo prazo de 15 minutos para sustentação oral. Excelentíssimos desembargadores que compõem esta Câmara Criminal, doutor Procurador de Justiça, serventuários, advogados e os demais presentes. Excelências, trata-se de habeas corpus interposto em favor do paciente Jean da Silva, que teve sua prisão preventiva decretada no dia 10 de novembro de 2023. A acusação seria a suposta prática do delito de furto e estelionato ocorridos em meados de junho e julho de 2022. Em desfavor da suposta vítima, Raimunda Marques Castelo Branco, através de transferências bancárias, totalizando um valor de R$ 10.500. Observem, excelências, que a data do fato é junho e julho de 2022, ao passo que a decisão que decretou o cárcere preventivo do paciente se deu no mês de novembro de 2023. Então, transcorreram aí 17 meses entre a data do suposto fato e a data da decisão que determinou a prisão preventiva do paciente. Pois bem, excelências, a fundamentação para a decretação da prisão preventiva foi a garantia da aplicação, do cumprimento da lei penal, em razão de um mandado de busca e apreensão que foi cumprido pela autoridade policial de forma infrutífera. O imóvel estaria desocupado no momento do cumprimento deste mandado de busca e apreensão. Isso porque, excelências, até então, o paciente respondia o inquérito em liberdade, embora a autoridade policial tivesse pleiteado por mais de uma vez a decretação da sua prisão preventiva, o Ministério Público também, atuando no primeiro grau, havia pedido a sua prisão preventiva e não teria sido decretada até este momento. Pois bem, excelência, motivo da decretação da prisão seria para garantia da aplicação da lei penal, como dito, em razão de não ter sido encontrado no imóvel ali naquele endereço fornecido. Porém, excelências, o STJ, ao julgar o RHC 167-214 do Tocantins, pacificou o entendimento no sentido de que a não localização do réu, ou mesmo o fato de estar em local certo e incerto e não sabido, não são suficientes para embasar a prisão preventiva. Ainda mais no caso dos autos, excelências, onde o paciente compareceu à delegacia de polícia, deu a sua versão dos fatos, e sempre teve defensor constituído nos autos, patrocinando ali a sua defesa. Inconformado com essa situação, excelências, a defesa pleiteou a concessão da liberdade do paciente, Jean da Silva, inclusive apresentando paradigmas, indicando ali ao magistrado que, em caso de manutenção da prisão, que o magistrado, na forma do artigo 315, parágrafo 2º, inciso 6º do Código de Processo Penal, que ele indicasse um motivo pelo qual a jurisprudência indicada pela defesa não se aplicaria ao caso concreto, Então, em resumo, a defesa buscou, junto ao juízo de primeiro grau, saber qual é essa discrepância, qual a diferença entre as decisões proferidas em casos análogos e o caso que estaria sendo julgado.
Por que que em outros casos a autoridade possibilitou ao denunciado que respondesse ao processo em liberdade, que autorizou em casos análogos a substituição do cárcere preventivo por cautelares diversos da prisão, e neste caso não teve esse mesmo tratamento. Então, o que a defesa buscou foi o cumprimento da lei federal, o cumprimento do artigo 315, parágrafo 2º, inciso 6º do Código de Processo Penal. Porém, excelências, para a surpresa deste causídico, o magistrado singular ignorou completamente o disposto no artigo 315 do Código de Processo Penal, deixando de demonstrar a existência de distinção entre o caso em julgamento e os paradigmas apontados pela defesa, ou mesmo indicou a superação desse entendimento de qualquer forma. Então, excelência, por essa razão, a defesa entende que falta fundamentação a essa decisão judicial, como o próprio artigo 315 do Código de Processo Penal estabelece, e faltando fundamentação para essa decisão, que deixou de apreciar pedido da defesa, inclusive pedido expresso nesse sentido, ela passa a ser ilegal. A prisão passa a ser ilegal e ela merece ser relaxada. Excelências, eu peço licença, excelência, só para trazer aqui um pequeno trecho da decisão onde o magistrado fala o motivo pelo qual ele ignora o pleito defensivo. Abre aspas. Sobre o pedido de observância do artigo 315, parágrafo 2º, inciso 6º do CPP, entendo que referido dispositivo é inaplicável à espécie, vez que os precedentes citados pela defesa não se revestem de caráter vinculante, de modo que é inexigível ao juiz demonstrar a distinção ou superação do entendimento suscitado. Fecha aspas. Excelências, com a devida vênia, o artigo 315 do Código de Processo Penal não exige esse caráter vinculante trazido pelo magistrado de primeiro grau. Em momento nenhum, a lei federal traz isso. Então, ali fazendo até uma analogia posterior ao Código de Processo Civil, o magistrado fala que vai ignorar o pleito defensivo. Então, eu entendo, excelência, com todo respeito, peço vênias por isso, mas eu acredito que essa decisão é nula. É nula de pleno direito, carece de fundamentação, afronta a lei federal. O parecer da Procuradoria de Justiça, excelência, juntado às folhas 99/107, foi pelo conhecimento e denegação da ordem, argumentando que não houve alteração da situação do paciente desde o decreto de sua prisão preventiva até a data do oferecimento deste parecer. Porém, excelência, eu peço vênia novamente aqui ao procurador de justiça, mas o descumprimento de uma lei federal, procurador, o descumprimento do artigo 315, parágrafo 2º, inciso 6º do Código de Processo Penal, não é algo novo. Aconteceu agora, dia 24 de março de 2025. Não seria algo novo, algo a ser apreciado? Não merece esse caso ser reavaliado? Verificar se de fato houve ou não uma afronta a uma lei federal? É o que a defesa pede, excelência. Eu registro aqui que o paciente possui predicados pessoais favoráveis para a concessão da ordem e, portanto, a defesa requer seja reconhecida a coação ilegal que vem sofrendo o paciente Ian da Silva, requer seja, então, concedida a ordem para determinar a baixa definitiva do mandado de prisão, oriundo do processo originário, com a expedição de contramandado em favor do paciente. E, da improvável hipótese de não ser concedida a ordem, excelências, a defesa pleiteia para que, no segundo grau, seja apreciado o pleito defensivo, para que seja observada a lei federal, o artigo 315, parágrafo 2º, inciso 6º do Código de Processo Penal, e trazer essas divergências, o porquê que em casos análogos é possível responder o processo em liberdade, é possível a aplicação de cautelares diversas e nesse caso não é. E aqui a defesa aponta os paradigmas, excelência, seria o habeas corpus do STJ, 548/614 do Estado de Goiás, HC também do STJ, 414/615 do Tocantins, HC 418/655 de Minas Gerais, 449.012 de São Paulo e agravo regimental no recurso ordinário constitucional 167.214 do Tocantins e habeas corpus do próprio Tribunal de Justiça do Ceará, o habeas corpus 06-33972-06 do ano de 2019. É como requer a defesa, excelências. Obrigado, doutor Matheus. Concedo a palavra ao doutor Régio Lima para a emissão de parecer da Procuradoria de Justiça.
Obrigado, Excelência. Cumprimento novamente o colegiado na pessoa de Vossa Excelência. Cumprimento também, agora pela primeira vez, o doutor Matheus de Paula Guimarães. Nós tratamos aqui, Excelência, de habeas corpus impetrado pelo doutor Matheus em favor do paciente Jean da Silva contra ato apontado como ilegal, praticado pelo juiz de direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza. A resignação aqui do paciente, Excelência, é para o reconhecimento da nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva, a sua prisão preventiva, por suposta afronta ao artigo 315, parágrafo 2º, inciso 4º do Código de Processo Penal. Pede, por conseguinte, o relaxamento da prisão em flagrante com a expedição de contramandado e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, sugerindo a monitoração eletrônica e o comparecimento aos atos do processo. A decisão que houve por bem decretar a prisão preventiva do paciente, Excelências, está fundamentada na garantia da aplicação da lei penal, porquanto o paciente procurado não foi encontrado não foi só em um endereço, nos endereços por ele fornecidos e conhecidos nos autos. Está fundamentada também na gravidade concreta do fato, porque envolve estelionato contra idosa e nos indícios de reiteração delitiva. Entende a decisão de primeiro grau que as medidas cautelares anteriormente impostas, dada a impossibilidade de localização do paciente, não são medidas eficazes, até porque, para cumpri-las, teríamos que localizá-lo. E não está sendo possível localizá-lo. O que se percebe é que não há nenhum constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do acusado, porque está devidamente fundamentada, sobretudo porque, como não está sendo localizado, não foi possível ao Estado juiz encontrá-lo, obviamente que ele está pretendendo furtar-se à aplicação da lei penal. Há ainda, Excelência, um risco considerável da reiteração delitiva, sobretudo porque o paciente responde a outros processos também por estelionato, o que evidencia uma periculosidade concreta. Com essas considerações, Excelências, o Ministério Público se manifesta pelo conhecimento do presente habeas corpus, mas para denegação da ordem, porquanto está devidamente fundamentada a decisão do juízo de primeiro grau. É como se manifesta o Ministério Público, Excelência. Obrigado. Obrigado, doutor Régio Lima. Concedo a palavra à eminente desembargadora Vânia Fontenelle Ponte. Obrigada, senhor presidente, e eu cumprimento o doutor Matheus pela sustentação, doutor Matheus Guimarães, o doutor Régio, agora não esqueço de fazê-lo. Mas o doutor Matheus, infelizmente, eu não tenho como acolher as razões de Vossa Excelência. O paciente é reiterado na prática de estelionato contra idosos e não foi possível, de forma nenhuma, fazer a sua localização, mesmo estando ele submetido a medidas cautelares diversas. Portanto, há o claro descumprimento, a motivação da prisão preventiva está devidamente fundamentada em habeas corpus anterior, de modo que não há o que ser modificado agora. E, dizendo isso, eu peço licença para ler apenas a parte negritada da ementa. Penal e processo penal, habeas corpus, estelionato contra idoso, ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva por inexistência
de requisitos autorizadores. Eu peço desculpa que eu estou de novo com aquele problema de ver a linha saltando. Em matéria exaustivamente debatida em right anterior, repetição de pedidos, preclusão consumativa e coisa julgada material, exame quanto à contemporaneidade do decreto prisional, habeas corpus parcialmente conhecido e ordem denegada. É como voto, excelência. Obrigado, desembargadora Vanja. Participamos do julgamento. Eu, desembargador Helder, nessa ordem, eu parabenizo também o doutor Matheus de Paula Guimarães pela brilhante sustentação oral, mas ratifico o voto provisório no sentido de acompanhar Sua Excelência, a relatora. Como voto, desembargador Benedito Helder. Pois não, senhor presidente. Eu também confirmo o voto provisório já lançado para o fim de acompanhar Sua Excelência, a desembargadora Vanja, relatora. Obrigado, desembargador Helder. Proclamo o resultado. Turma julgadora, sem discrepância de votos, resolve conhecer parcialmente da ordem e denegá-la na extensão cognoscível nos termos do voto da eminente relatora. Julgamento encerrado. Doutor Matheus, parabéns mais uma vez. Seja sempre bem-vindo à segunda Câmara Criminal do TJ. A pedido de Excelência. Bom trabalho a todos. Um abraço. A pedido do desembargador Sérgio Parente, o qual enfrenta crise alérgica, eu vou apregoar aqui o item 10, uma vez que é o último processo em que Sua Excelência participa como membro julgador nesta sessão. Para tanto, apregou o item 10, habeas corpus 062 3854 58 2025, número 67 do roteiro, de relatoria do desembargador Helder Biapina, advogado doutor Davi Alexandre Cavalcante Andrade, paciente LESMDO. Doutor Davi Alexandre, consulto Vossa Excelência, o doutor Régio Lima se dispensa a leitura do relatório. Sim, Excelência. Dispensa, Excelência. Doutor Davi? Eu não ouvi. Sim, Excelência. Ah, tá. Obrigado. Então, diante da manifestação das partes, concedo a palavra ao doutor Davi Alexandre Cavalcante Andrade, pelo prazo de 15 minutos. Boa tarde, né? Quase boa noite a todos. Excelentíssimo senhor desembargador Francisco Eduardo Torquato Costa Fava, presidente desta segunda Câmara Criminal. Excelentíssimo senhor desembargador Benedito Helder Afonso Biapina, relator do presente habeas corpus. Eminentes desembargadores e desembargadores que compõem a segunda Câmara Criminal, outros representantes do Ministério Público, colegas advogados que nos assistem, excelentíssimo senhor representante da Defensoria Pública, senhoras e senhores. Excelência, trata-se de um habeas corpus impetrado em favor de... Estava sendo tratado como violência doméstica, mas quando foi denunciado, passou a ser simplesmente estelionato. Foi retirada a parte de violência doméstica. Em favor de Luiz Hernandes Santos Machado de Oliveira, preso em decorrência de mandado de prisão preventiva de lavra do juízo de Limoeiro do Norte. Excelência, da prisão do paciente teve origem através... eu vou trazer algumas datas e horários para que desperte nos senhores a atenção o quão rápido foram os fatos, né? A prisão do paciente teve origem através de uma representação criminal protocolada pela defesa da suposta vítima em 3 de abril de 2025, às 8h26 da manhã. Afirmava que o paciente supostamente teria se apropriado de valores da senhora, bem como de familiares. De forma diligente, às 9h03 da manhã do mesmo dia, os autos foram com vista ao Ministério Público. O Ministério Público, em parecer exarado às 16 horas, opinou pela decretação da prisão preventiva do paciente, além de outras medidas cautelares. Cabe ressaltar, excelências, que em 2 de abril, enquanto o paciente viajava a trabalho, ele fora preso em um suposto flagrante na cidade de Capim Grosso, na Bahia, sendo a prisão ilegal relaxada pelo juiz daquela comarca, uma vez que se verificou não estarem presentes pressupostos legais para sua efetivação. No dia 4 de abril, às 17h32, foram juntadas aos autos a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, sem que o senhor Luiz Hernandes tenha sido ouvido em nenhum inquérito policial, que na realidade sequer existia
quando a prisão preventiva foi decretada. Conforme a documentação, anexa à representação em que fora decretada a prisão preventiva, a Delegacia de Polícia Civil informou em 9 de abril somente 9 de abril, que o inquérito policial havia sido instaurado. Em 13 de abril, o juízo negou acesso a este advogado aos autos, revogando uma senha que teria sido fornecida anteriormente e somente fornecendo acesso aos autos após a captura do paciente. Cabe ressaltar que, quando da representação criminal pela prisão preventiva, sequer havia sido registrado na delegacia um boletim de ocorrência, que somente foi registrado às 15h38 do dia 2 de abril, pelo senhor Daniel Nunes Pinheiro, que é irmão da suposta vítima. Excelências, o inquérito policial instaurado em 9 de abril fora relatado no mesmo dia, às 15h38, protocolado às 15h38 na ação penal. O Ministério Público, então, denunciou o paciente pelo cometimento do crime de estelionato, não o fazendo com relação aos crimes de violência doméstica. Tudo que levou ao decreto prisional objeto de habeas corpus, excelência, é estranho. Tudo foram realizados de forma atabalhoada. Os procedimentos, tudo foi feito de uma forma estranhamente muito rápida. Não ocorreu qualquer investigação, não há qualquer motivo para a segregação cautelar do paciente. O crime pelo qual foi denunciado o paciente não foi cometido com violência ou grave ameaça. Existem outras cautelares que podem serem usadas para substituir a prisão do paciente. O paciente é primário, tem bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita, não havendo motivo nenhum para a manutenção da prisão preventiva. Desta forma, excelências, pugnando pela aplicação da justiça, requer o conhecimento e o provimento do presente remédio heróico, com a consequente concessão da ordem de habeas corpus, expedindo assim o competente alvará de soltura. Pelo provimento do habeas corpus, muito obrigado, excelências. Obrigado, doutor Davi. Conceda a palavra ao doutor Régio Lima para emissão de parecer da Procuradoria de Justiça. Obrigado, senhor presidente. Renovo os cumprimentos na pessoa de Vossa Excelência, extensivo a todos os integrantes deste colegiado. Cumprimento o doutor Davi Alexandre Cavalcante Andrade pela sustentação oral feita agora. E aqui nós estamos tratando de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pelo advogado Davi Alexandre Cavalcante Andrade em favor de LESMDO, contado como autoridade coatora, juízo de direito da Vara Criminal da Comarca de Limoeiro do Norte. Alega o impetrante, excelências, a necessidade de revogação da prisão preventiva por ausência dos requisitos próprios previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, razão pela qual pede uma liminar para a soltura. A liminar não foi deferida, pede então a confirmação da ordem e o sobrestamento da ação penal até o julgamento do mérito. A análise da decisão que optou pela decretação da prisão preventiva do paciente revela que foi decretada com fundamento na gravidade concreta da conduta, envolvendo um esquema fraudulento com uso em circunstâncias de vínculo afetivo para aplicar golpes financeiros superiores a R$500 mil, o risco à ordem pública e à integridade da vítima, considerando o histórico de reiteração delitiva, a fuga do distrito da culpa e, obviamente, comprovada a materialidade e indícios suficientes de autoria. Entende o Ministério Público, excelência, que a decisão de primeiro grau está suficientemente fundamentada, com base nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A conduta do paciente revela uma periculosidade com risco à vítima, por conseguinte, com risco à ordem pública. Há provas suficientes
indícios consistentes da prática dos crimes de estelionato, falsificação de documento, ao registro de anotações criminais, inclusive com medidas protetivas anteriores, o que reforça a necessidade da prisão, e condições favoráveis, supostas condições favoráveis do impetrante, do paciente, não obstam a decretação da prisão preventiva. Com essas considerações, excelências, Ministério Público de segundo grau, levando em conta que já há uma manifestação escrita, formal, da Procuradoria-Geral de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento da ordem de habeas corpus, da ação constitucional de habeas corpus, mas para a denegação da ordem. É assim como se manifesta o Ministério Público, excelência. Obrigado. Obrigado, doutor Régio. Concedo a palavra ao eminente relator, desembargador Benedito Helder. Pois não, senhor presidente. Inicialmente, eu parabenizo o doutor Davi pela sua sustentação oral, que, embora tenha sido resumida, mas foi precisa, cirúrgica, no sentido de obter desta corte o provimento do apelo. No entanto, como bem ressaltou o douto representante do Ministério Público, os fatos aqui delatados estão devidamente confirmados pelo juiz de primeiro grau, de forma que não há nenhum reparo a se fazer a sentença do juiz. E eu vou poupá-los de ler até o decreto que decretou, a decisão que decretou a custódia preventiva do paciente. Apenas fazendo questão de ressaltar que o delito praticado pelo réu não é um delito episódico. Está dito aqui que a certidão de antecedentes criminais anexada às folhas 304 e 305 registra outros 2 requerimentos de medidas protetivas de urgência em desfavor do representado, uma delas também envolvendo o contexto de golpes financeiros no ano de 2023, sugerindo não se tratar de ação episódica na vida dele, de forma que eu passo a leitura do meu projeto de emenda. 1. Caso em exame, habeas corpus impetrado, com pedido de revogação da prisão preventiva, alegando ausência dos requisitos legais e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. 2. O juiz de origem fundamentou a custódia preventiva na presença dos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, com base em elementos concretos que demonstram a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva. 2. Questão em discussão. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, e, em especial, 1. A existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, fumus commissis delicti, e 2. A presença do periculum libertatis, consubstanciado na necessidade de garantir a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva. E 3. A adequação e suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. 3. Razões de decidir. A decisão de primeiro grau está devidamente fundamentada em elementos concretos, tais como a confissão parcial do paciente, os depoimentos das vítimas, além de documentação e comprovantes bancários que evidenciam os prejuízos financeiros causados. Verificou-se a habitualidade delitiva do paciente, que teria aplicado supostos golpes financeiros contra outra vítima. No presente right, o paciente valeu-se de relacionamento afetivo para facilitar as transações financeiras com entes da mesma família. 4. Dispositivo e tese. Ordem de habeas corpus conhecida e denegada. É como eu voto, excelência. Obrigado, desembargador Helder. Votam nesse processo. Desembargador Sérgio Parente, desembargadora Ilna, nessa ordem. Com votos, desembargador Sérgio Parente. Pois não, presidente.
mantenho o voto proferido no sistema acompanhando. Obrigado, desembargador Sérgio. Como vota a desembargadora Ilna? Senhor. Acompanho integralmente o voto do relator. Obrigado, desembargadora Ilna. Proclamo o resultado. A turma, por unanimidade de votos, resolve conhecer do habeas corpus e denegar a ordem impetrada nos termos do voto do eminente relator. Desembargador Sérgio, com Vossa Excelência, está acometido a alergia. Vossa Excelência, caso queira se ausentar da sessão, fica à vontade, mas solicito a colaboração presidente. de Vossa Excelência para participar da reunião administrativa logo mais ao término. Isso. Tá, no final eu ingresso novamente. Obrigado pela compreensão a todos. E também, desde já, convido a todas as assessorias dos gabinetes para que acompanhem a reunião administrativa, dada a relevância do tema a ser tratado. Agradeço. Boa noite a todos. Um abraço, doutor Davi. Seja sempre bem-vindo à segunda Câmara Criminal do TJ. Obrigado. Pregou para julgamento item 8, habeas corpus 062 39 16 98 2025, número 47, do roteiro de relatoria desembargadora Vanja Fontinelli, advogado doutor Rony Carlos de Carvalho, paciente Antônio Carlos de Souza Oliveira. Antes de passar a palavra ao doutor Rony, eu vou passar a palavra à eminente relatora, haja vista a proposta aqui constante na linha de julgamento. Com a palavra, Vossa Excelência, desembargadora Vanja. Doutor Rony, eu estou concedendo o habeas corpus e indago a Vossa Excelência e ao doutor Régio se desejam fazer a sustentação oral. Obrigado, Excelência. Nesse caso, dispenso a sustentação. Deixo até claro que iniciaria, com todo respeito à sustentação oral, e posicionamento diverso, justamente dizendo da minha frustração que seria sustentar oralmente nesse caso, se a senhora não tivesse concedido a ordem. Então, agradeço a oportunidade, bom trabalho a todos. Pois não, doutor Rony, estava cortando o som, mas pelo que entendemos, Vossa Excelência dispensa, né? É isso? Dispenso, Excelência, dispenso, perdão. Obrigado. Doutor Régio. A parte do Ministério Público dispensa também, Excelência. Pronto, então conceda a palavra à desembargadora Vanja para a prolação do seu voto. Obrigada, presidente. Eu vou ler a ementa na parte negritada. Penal, processo penal, habeas corpus, homicídio qualificado, ausência de provas da autoria delitiva, não conhecimento, incompatibilidade com a via eleita, análise quanto à presença dos requisitos da prisão preventiva, constrangimento ilegal verificado, inexistência de fundamentos concretos, gravidade abstrata do delito e insuficiência para justificar a custódia cautelar, súmula número 8 do TJCE. Suficiência e adequação de medidas cautelares alternativas, habeas corpus parcialmente conhecido e ordem concedida. Como voto? Obrigado, desembargadora Vanja. Votamos eu e o desembargador Helder. Eu ratifico o voto provisório no sentido de acompanhar Sua Excelência a relatora. Como voto, desembargador Helder? Pois não, senhor presidente, eu também acompanho a eminente relatora. Obrigado, desembargador Helder. Proclamo o resultado. A turma julgadora, sem discrepância de votos, resolve conhecer parcialmente da ordem e concedê-la na extensão cognoscível, com imposição de medidas cautelares, tudo nos termos do voto da eminente relatora. Julgamento encerrado. Doutor Rony Carlos de Carvalho, parabéns. Seja sempre bem-vindo à segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Obrigado, Excelência. Bom trabalho. Apregou para julgamento item 9, habeas corpus 062 4289 32 2025, número 63 do roteiro, também de relatoria desembargadora Vanja Fontinelli. Advogado doutor Hugo Nunes de Brito, paciente RB da S. E também vendo aqui a proposta de resultado, eu concedo a palavra à eminente desembargadora Vanja Fontinelli. Obrigada, senhor presidente. Doutor Hugo, doutor Régio, no mesmo sentido, eu estou concedendo as medidas cautelares diversas da prisão. E aí ficam vossas excelências
à vontade para dizer se desejam fazer sustentação oral. Doutor Hugo, dispensa sustentação oral? Boa tarde a todos. Em que pese eu estar muito ansioso para fazer essa sustentação oral, e aí, diga-se de passagem, minha primeira sustentação de oral, né, e aí também entendendo pela objetividade e pelo tempo escasso, né, eu dispenso e agradeço a atenção de todos. Tá, doutor Hugo. Obrigado. Doutor Régio, dispensa. Dispensa também, excelência. Pois não. Concedo a palavra, desembargadora Vânia Fontenelle. Obrigada. Ementa, penal e processo penal, habeas corpus, homicídio qualificado, exame da fundamentação para aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Embora menos gravosas que a prisão, as medidas cautelares, sobretudo aquelas que impõem maior restrição ao direito de locomoção, tais como monitoração eletrônica e recolhimento domiciliar noturno, exigem motivação específica, não admitindo a aplicação de forma genérica. Habeas corpus conhecido e ordem concedida. Obrigado, desembargadora Vânia. Participamos desse julgamento, eu, desembargador Helder. Nessa ordem, confirmo o voto provisório no sentido de acompanhar Sua Excelência relatora. Com o voto, desembargador Helder. Pois não, senhor presidente. Também confirmo o voto provisório já lançado. Obrigado, desembargador Helder. Proclamo o resultado. Turma julgadora, por unanimidade, resolve conhecer e conceder a ordem impetrada para revogar as medidas cautelares de monitoramento eletrônico e recolhimento domiciliar noturno, mantendo incólumes as demais medidas impostas na decisão impugnada, tudo nos termos do voto da eminente relatora. Julgamento encerrado. Doutor Hugo Nunes de Brito, não faltará oportunidade para Vossa Excelência retornar aqui à Câmara. E, desde já, parabéns e, assim, seja sempre bem-vindo aqui ao colegiado. Meus sinceros agradecimentos, eminente desembargador, fico feliz e espero mesmo retornar. Eu falo aqui atualmente da terra do meu padre Cícero, né? Falo aqui do Juazeiro. Boa. Um abraço, doutor Hugo. Um abraço. Boa noite. Item 10 julgado, item 11 julgado, item 12, 13 e 14 também julgados. Vamos ao item 15. Pregou para julgamento a apelação crime 020 36 56 30 2023 8 06 0293, número 82, da pauta 17, também de relatoria da campeã desembargadora Vânia Fontenelle. Apelante Antônio Carlos Braga de Oliveira, advogado doutor Pedro Henrique Brasil de Souza. Doutor Pedro Henrique, eu não vejo aqui o doutor Pedro Henrique está presente. Doutor Pedro Henrique Brasil de Souza. Doutor Pedro Henrique Brasil de Souza, por gentileza, queira registrar sua presença na tribuna virtual. Sou Pedro Henrique, mas sou Pedro Henrique Martins Mesquita, só para deixar claro. Ah, tá. Então, diante da ausência do doutor Pedro Henrique Brasil de Souza, declaro prejudicada a sustentação oral e proclamo o resultado. A turma julgadora, por unanimidade, resolve conhecer e desprover o recurso nos termos do voto eminente relatora. Julgamento encerrado. Vamos ao item 16. Pregou para julgamento a apelação crime 00 51 489 74 2021 806 0171, número 90, da pauta 17, de relatoria da desembargadora Vânia Fontenelle. Apelante, o Ministério Público do Estado de Ceará. Apelado, YAV, advogado doutor Antônio Luiz Torres Fernandes Júnior. Doutor Luiz, está presente? Sim, excelência. Ah, tá. Então, seja bem-vindo, doutor. Obrigado. Doutor Luiz. Desembargadora Vânia. Só está prejudicado. Sim, aí. Quer perguntar aí? Doutor Luiz e doutor Régio. É porque o recurso é do Ministério Público, né?
isso. O recurso é do Ministério Público. E eu estou considerando aqui o recurso prejudicado. Não sei se o doutor Régio quer fazer sustentação e o doutor Luiz. Não, Excelência. Satisfeito. Doutor Antônio Luiz, insiste na sustentação ou desiste? Não, Excelência. No caso, eu só para ouvir direito, foi prejudicado? Sim, o recurso do Ministério Público. Certo, tudo bem, então. Eu desisto, então, da sustentação. Okay. Você dá a palavra à eminente relatora para a próxima. Penal, obrigada, presidente. Ementa penal e processual penal. Recurso de apelação, crime de importunação sexual, artigo 215-A do Código Penal, pedido de condenação preliminar suscitada de ofício. Declaração de nulidade da sentença, delito que, em tese, admite a suspensão condicional do processo. Necessidade de remessa dos autos à primeira instância para fins do disposto no artigo 89, caput, da Lei 9.099, recurso prejudicado. Obrigado, desembargadora Vânia. Votamos eu e o desembargador Helder. Confirmo o voto no sentido de acompanhar Sua Excelência relatora. Com o voto do desembargador Helder. Pois não, senhor presidente. Também acompanho o voto da eminente relatora. Obrigado, desembargador Helder. Proclamo o resultado. A turma julgadora, sem discrepância de voto, resolve reconhecer o prejudicado o recurso interposto nos termos do voto da eminente relatora. Julgamento encerrado. Vamos ao último da pauta, o item 17. Apregou para julgamento a apelação crime, uma sequência de 4 zeros, 729-2019-806-0085, número 63, da pauta 17, relatoria também da desembargadora Vânia Fontinelli. Apelante, apelado, Ministério Público do Estado de Ceará, apelante, apelado, APF. Advogado, doutor Pedro Henrique Martins Mesquita. Doutor Pedro Henrique, já vejo aqui. Seja bem-vindo, consulto Vossa Excelência e também o doutor Régio se dispensam a leitura do relatório. Doutor Pedro Henrique. Foi provido o recurso? Não. Foi provido? Não foi. Sim, dispensa, sim. Perdão, entendi errado. Doutor Régio. Dispensa, Excelência. Pronto. Então, diante da manifestação das partes, conceda a palavra ao doutor Pedro Henrique Martins Mesquita pelo prazo de 15 minutos. Vossa Excelência tem a palavra. Boa noite a todos. Estendo meus cumprimentos principalmente aos julgadores, nobre relatora Vânia Fontinelli, revisor Francisco Eduardo Torquato Escorça Fava, Benedito Helder, o nobre membro do Ministério Público, aqui em segunda instância, meus cumprimentos também aos advogados, se ainda tiverem algum presente, e os serventuários da Justiça. Pois bem, Excelência, fazendo um resumo dos fatos, trata-se de uma apelação que estamos discutindo a inocência ou não do professor de iniciais APF. Na denúncia, ele foi denunciado por fazer atos libidinosos com menores de 14 anos em diversos contextos. E quais eram os menores? Era o JDS e o LCS. Segundo consta na denúncia, e segundo trazia os próprios testemunhas no processo, o apelante fazia o crime em diversas localidades, como, por exemplo, um rio, ficava pegando na nádega das crianças. Teve um contexto também que a mãe do menor, JDS, tinha saído de casa e o apelante, professor, tinha se deitado na rede com os 2 menores e tinha colocado a mão dos menores nas suas partes íntimas e vice-versa. Essa persecução penal, ela começou considerando que a tia do menor, JDS, estava se passar pelo menor e viu algumas conversas entre o menor, JDS, e o apelante, APF.
Nas conversas, o apelante tinha mandado uma roupa, uma blusa uma foto sem camisa, dizendo que tinha ido pescar, e, em razão dessa conversa, a tia do menor JDS chegou em casa já chamando o apelante de pedófilo e denegrindo sua imagem. A partir de então, começaram as denúncias ao Conselho Tutelar. Os conselheiros tutelares foram à casa dos menores, averiguaram, fizeram a sua investigação, entre aspas. Lá, as mães dos menores confirmaram o depoimento da tia dele, dizendo que eles tinham sofrido abuso sexual pelo professor, e também os menores, em primeira instância, também, a primeiro momento, também confirmaram isso. Como dito, houve a denúncia, houve a oitiva dos menores, como já destacado na petição complementar. Os 2 menores negaram em sede de audiência de instrução, onde foram ouvidos pelo rito especial, do depoimento especial, como tem que ser. Os 2 menores estavam bem à vontade, e os 2 menores disseram que, em nenhum momento, sofreram abusos pelo apelante. Que isso fique bem claro. Eles estavam à vontade, em nenhum momento sofreram imposição. O que aconteceu, excelências, na verdade, nesse caso, é que os menores sofreram uma pressão por parte da tia e fizeram com que eles denunciaram o apelante na investigação policial por isso. Uma vez que, passado o tempo, os menores, em audiência de instrução, voltaram atrás e inocentaram o apelante porque justamente ele não fez nada. O apelante, desde o início, ele reafirma isso, diz que é inocente, em nenhum momento atuou no sentido de querer prejudicar os menores ou fazer qualquer ato libidinoso contra eles. O que ele tinha era um carinho, principalmente com o menor JDS, porque era seu aluno, era um bom aluno de matemática, e, por isso, lhe dava presente. Na audiência de instrução também, excelência, é esclarecido por um dos professores que, na sala de aula, que naquela escola chamada Miriam, estava se adotando uma política para calçar todos os alunos, principalmente os hipossuficientes. Nesse caso, o JDS, esse menor, ele era um desses alunos hipossuficientes. Então, os professores se juntaram em nome da escola e deram sapatos para ele. Ou seja, o que está dizendo na denúncia que o professor APF se utilizou do presente para conseguir vantagens sexuais, o próprio outro professor desmente isso claramente, que isso foi uma política adotada pela escola. O professor chegou ainda a dar também uma bola para o menor, também em razão da sua boa conduta. Ele explicou isso e o menor também, JDS, confirmou isso no seu depoimento. Pois bem, excelência, encerrou-se a audiência de instrução e o apelante foi condenado somente pelo fato imputado com relação ao menor JDS e foi absolvido em relação à imputação a respeito do menor LCS. O Ministério Público apresentou apelação, requerendo o redimensionamento da sentença, do submeter da pena, e esta defesa também apresentou apelação, requerendo principalmente a absolvição do apelante. Pois bem, fundamentos dos fatos, principalmente são 3. Quero destacar, excelência, a incoerência dessa condenação em primeira instância. Por quê? Porque toda a imputação trazida pelo Ministério Público trazia que os 2 menores estavam juntos. Como pode ele ser absolvido por um e ser condenado por outro?
Todas as testemunhas, os conselheiros tutelares disseram que LCS e JDS estavam juntos com o apelante no Rio e na casa do JDS para jogar videogame, que foi quando, supostamente, eles teriam se deitado na rede com ele. Então, Excelência, não tem como sustentar uma condenação em que a imputação diz que sempre estavam os três juntos. Outra fundamentação também. Da relevância das declarações da vítima. Aqui já se foi destacado diversas vezes que nesses crimes de natureza sexual, as declarações da vítima são relevantíssimas, e de fato são, porque são crimes que geralmente ocorrem na clandestinidade. Então, Excelências, os menores, ambos os menores, de forma espontânea, eles inocentaram o apelante. Por que não usar esses depoimentos desses menores para absolver? Ou o depoimento da vítima, as declarações da vítima só pode ser utilizada para condenar? Não faz sentido, Excelências. Mesmo que eles tenham falado versões diferentes do inquérito policial, na audiência de instrução, observa-se que eles estavam completamente, de forma espontânea, não estavam sofrendo pressão de forma alguma. Outro argumento. Não existe nenhum testemunho direto que tenha condenado o apelante. As mães dos menores não viram nada. Os conselheiros tutelares, obviamente, não viram nada, só escutaram as declarações das mães e dos menores e da tia do JDS que fez iniciar essa persecução penal. E diga-se de passagem que essa tia, apesar de diversas vezes intimadas para participar da audiência, ela nunca foi para a audiência, conforme destaquei na minha petição complementar. Por que a mulher iniciou essa persecução penal e não teve a coragem de comparecer à audiência de instrução? Daí já se observa certa tendenciosidade da sua participação nessa persecução penal. Pois bem, Excelência, não houve nenhum testemunho direto que condenasse o apelante. Sabe quem era o único testemunho direto no caso? Era Jackson, irmão do menor JDS. Ele era o único que estava em todos os lugares, nos banhos de rio, no momento do videogame que eles jogaram juntos. Então, Excelência, quando ouvido em audiência de instrução, Jackson falou de forma clara que o apelante APF nunca fizera nenhum mal em desfavor do seu irmão JDS e de LCS. Portanto, Excelência, tanto as declarações das vítimas que devem ter relevância maior nesses casos de violência sexual, como a única testemunha ocular, trazem e demonstram a inocência do apelante. Nesse sentido, trago um julgamento dessa nobre Câmara Criminal, inclusive de relatoria da própria desembargadora Vângela Fontinelli Pontes. Trata-se de uma apelação ministerial contra uma decisão de impronúncia. Vou ler aqui. No caso de Testilha, a materialidade da infração restou suficientemente comprovada, notadamente pelo que se extrai do exame de laudo cadavérico, as folhas 23 e 24. No entanto, grifamos, em relação à autoria delitiva, toda a produção probatória encontra-se fundamentada em depoimentos de ouvir dizer. Portanto, não restam configurados indícios suficientes de autoria para a submissão do acusado ao julgamento do Tribunal do Júri. Apelação criminal 0053-658-43-2021-806-0071, de 2023. Excelências, se essa Câmara já sustentou que depoimentos indiretos não servem sequer para pronunciar um réu, como que depoimentos indiretos podem ser utilizados para condenar um réu? É incoerente também. Injusto. Somente por amor ao debate, caso essa Câmara ainda insiste na condenação,
venho rebater os argumentos da apelação interposta pelo Ministério Público. O Ministério Público, como já manifestado, de primeira instância, ele apelou para redimensionar a pena. Quanto às circunstâncias judiciais, o Ministério Público, de primeira instância, sustenta que a culpabilidade deve ser valorada negativamente por abuso de confiança. Vejam, excelência, em nenhum momento o apelante ficou sozinho com os menores. Pelo menos um irmão dos menores sempre esteve com eles, o Jackson. Isso, vossas excelências, de forma muito tranquila, vão conseguir ver isso nos autos. Então, como pode ter abuso de confiança se o apelante nunca esteve sozinho com os menores? O Ministério Público também pediu para valorar também a culpabilidade, na culpabilidade, aduzindo que havia premeditação para a prática do crime. Excelência, o apelante sempre compareceu à casa do menor. Qual é o indício, da onde que o Ministério Público tirou que ele premeditou? Qual o elemento? Não existe. Não tem como tirar isso dos autos. O Ministério Público também pediu para que seja aplicada a agravante esculpida no artigo 61, inciso 2, a linha F do Código Penal, que trata do abuso de hospitalidade. Literalidade é essa. Vejam, excelência. A lei penal, por ser mais gravosa, ela deve ser interpretada restritivamente, principalmente porque ela está restringindo o nosso bem mais precioso, que é a liberdade. A lei diz de hospitalidade. Quem dispõe de hospitalidade é para dormir, para passar um tempo na casa. O apelante nunca passou um dia na casa. Ele sempre ia almoçar, saía com os menores, se divertia com os menores junto com o irmão dele e com outras pessoas e voltavam para casa. Nunca dormiu um só dia na casa. Então, não há que se falar dessa agravante. Em razão do princípio da efetividade. O Ministério Público ainda pugna pela aplicação da majorante do artigo 226, inciso 2 do Código Penal, que aumenta da metade a pena, considerando por qualquer título que o criminoso tenha autoridade sobre a vítima. No caso concreto, o Ministério Público sustenta que se trata de um professor. Pois bem, excelência, essa majorante também não deve ser aplicada, considerando que, em nenhum momento, o apelante fez os crimes no âmbito escolar ou se valeu dessa condição para, supostamente, fantasiosamente, cometer o crime, porque, com certeza, ele não cometeu. Então, excelência, não há que se falar que ele se valeu da condição de professor para cometer o delito. Mais uma vez, eu sustento que essas argumentações são apenas por amor ao debate, por apego ao debate, porque eu tenho certeza que se trata de um homem inocente aqui. Ante o exposto, para finalizar, a defesa pugna pela absolvição, considerando que o depoimento, as declarações da vítima, que tem maior relevância nesses crimes de natureza sexual, e nesse caso, ambos os menores absolveram o apelante, considerando a incoerência da condenação do apelante em primeira instância, que foi condenado somente em relação ao menor, sendo que em todas as imputações estariam os dois menores junto com o apelante, e considerando, e com isso também subsidiado no entendimento dessa própria Câmara Criminal, que depoimento de ouvir dizer não pode ser utilizado sequer para pronunciar o acusado, avalie para condenar. Então, excelência, é a manifestação da defesa, peço que seja feita justiça no dia de hoje. Muito obrigado. Obrigado, doutor Pedro Henrique. Conceda a palavra ao doutor Régio Lima para a emissão do parecer da Procuradoria de Justiça. Obrigado, excelência. Renovo o cumprimento a esse colegiado e a todos que aqui estão, na pessoa de Vossa Excelência.
E cumprimento pela primeira vez o doutor Pedro Henrique Martins Mesquita, que acabou de fazer a sustentação oral, sua defesa técnica. Trata-se aqui, excelências, de apelações interpostas pela defesa e pelo Ministério Público sobre um fato que foi denunciado pelo Ministério Público, apontando como autor de crime A, de iniciais APF, professor da Rede Municipal de Ensino, em continuidade deletiva contra os adolescentes JDDS e LCDS, respectivamente 12 e 11 anos à época dos fatos, que teria oferecido presentes às vítimas, no caso, tênis, bolas, tablet, que frequentava as residências dos adolescentes e, aproveitando-se da ausência dos pais, praticado atos libidinosos, tais como toques nas suas genitálias, nas partes íntimas, e feito comentários de cunho sexual. A análise da prova produzida nesta ação penal, excelências, e vou ser muito breve nessa análise, realmente não aponta com a segurança necessária que houve o cometimento do delito imputado ao apelante. Destaco que a própria vítima, ouvida em depoimento especial, negou que houvesse o acusado praticado a conduta descrita na denúncia. Testemunhas ouvidas não apresentaram conteúdo suficiente para desacreditar a palavra da vítima, ouvida em juízo, sob o regime de depoimento especial. Portanto, excelências, não me alongando muito, o Ministério Público de segundo grau se manifesta pelo conhecimento da apelação, porque preencheu os requisitos objetivos próprios, pelo deferimento, pelo provimento da apelação da defesa e, por conseguinte, pelo desprovimento da apelação apresentada pelo Ministério Público. É assim que se manifesta o Ministério Público de segundo grau. Obrigado, excelência. Obrigado, doutor Régio. Concedo a palavra à eminente relatora, desembargadora Vânia Fontenelle. Senhor presidente, obrigada. Cumprimento o doutor Pedro Henrique. Doutor Pedro Henrique, parabenizo Vossa Excelência pelo esforço na sustentação oral, mas, infelizmente, as suas ponderações eu não as encontrei no processo. E eu estou me posicionando justamente com base no que falou o Ministério Público a respeito do assunto. Acho que há elementos suficientes para comprovação de que o professor aproveitou-se, de fato, das duas crianças ele esteve momentos sozinho com as crianças e há comprovações desses fatos dentro dos autos. Então, nesse sentido, eu peço licença ao colegiado para ler a parte negritada desse voto. Ementa penal e processo penal, recurso de apelação defensivo e do Ministério Público. Estupro de vulnerável, recurso da defesa. Preliminar, pleito de decretação de nulidade dos elementos de provas posteriores à prova ilícita. Aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada. No mérito, absolvição por insuficiência provatória. Recurso ministerial. Reforma da dosimetria
Penal, negativação das circunstâncias judiciais indicadas, aplicação da agravante genérica do artigo 61, inciso 2, letra F, na segunda fase da dosimetria e da causa de aumento prevista no artigo 226, inciso 2, todos do Código Penal, e na terceira fase da dosimetria. Recursos conhecidos, sendo improvido o recurso da apelação, da defesa e parcialmente provido o recurso de apelo do Ministério Público. Sentença retificada. É como voto, senhor presidente. Obrigado, desembargadora Vângela. Eu confirmo também o voto provisório, no sentido de acompanhar Vossa Excelência. Com o voto, desembargador Helder. Pois não, senhor presidente, eu também confirmo o voto provisório já lançado para o fim de acompanhar Sua Excelência, a desembargadora Vângela. Obrigado, desembargador Helder. Proclamo o resultado. A turma julgadora, sem discrepância de voto, resolve conhecer do recurso do Ministério Público e dar-lhe parcial provimento, bem como conhecer e desprover o recurso do apelante APF nos termos do voto da eminente relatora. Julgamento encerrado. Doutor Pedro Henrique, parabéns pela brilhante sustentação oral e também reitero aqui sempre as boas-vindas à corte. Vencemos a pauta. Quantos processos julgados hoje? Hoje conseguimos julgar 205 processos. Parabéns a todas as assessorias. 205 processos. Excelente a produtividade. Algum registro? Desembargadora Vângela, feliz com seu retorno. Algum registro? Desembargador Helder? Desembargadores Ilna e Sérgio já estão aqui. Não há nada mais havendo a tratar. Declaro encerrada